Sejam bem-vindos. Neste vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão, desenvolver o pensamento das pessoas, raciocínio para o que é certo, o que é justo. O nome desse vídeo vai ser É Justo. As pessoas que estão me perturbando, estão me perseguindo, elas foram ouvidas, ouviram as queixas deles, deram serviço para eles e pegaram a cabeça deles, porque deixaram eles falar o que eles queriam falar, deixaram eles mostrar o que eles queriam mostrar. E fazer com maldade comigo é normal. Só pode fazer maldade comigo, a justiça não é obrigada a me atender, é como se fosse um bullying. E eu estou pedindo socorro, estou pedindo ajuda e não sou atendida. E eles querem que as pessoas concordem que tem que fazer covardia comigo, fazer ultrajes, escárnio, humilhação, tortura física, violência moral, violência sexual, e que eu sou obrigada e que eu não posso ter acesso à justiça, à polícia, que eu sou obrigada a pagar os crimes deles ou pagar o crime dos outros. Porque deram serviço para eles, escutaram eles, ouviram as versões deles, o que eles tinham para falar, o que eles pensavam, o que eles achavam. E eles fizeram tudo assim, falaram o que eles tinham que falar, mas quando para analisar, eles não têm motivo de rebelião. Eles estão fazendo confusão, perseguição, inveja. Não é porque a pessoa fez alguma coisa para eles, não é porque a pessoa está devendo alguma coisa para eles, é porque eles estão arrumando confusão, simplesmente estão arrumando confusão. Eles voltaram quebrando tudo, cuspindo, contaminando, e se eles não tiver, os outros não vão ter. Eles têm posto essa lei, essa ordem deles, da rebelião. Se eles não têm e eles tiveram oportunidade de ter, deram serviço para eles, ouviram eles, a polícia, a justiça ouviu eles e me interditaram como pessoa que tem transtornos mentais, e eu não saio do berço, não vi esse trânsito de anjos nem de mortos. Eu não fui ouvida. E eles estão quebrando tudo, porque se eles não têm, os outros também não vão ter. E a polícia, a justiça, não deu a oportunidade deles se reabilitar na sociedade. A justiça e a polícia deixaram entrar na minha casa para quebrar tudo, para me carregar, fazer o que quiser comigo, como se eu fosse uma pessoa que não prestasse na sociedade, como se eu perturbasse a sociedade de fato, que isso não é verdade. Quando analiso o fato todo, eu não tenho dívida para pagar, eu não fiz nada de gravíssimo e eu nem sabia dessas coisas. E eles não me deram oportunidade de me defender e tá deixando eles invadirem minha casa para quebrar, arrebentar e fazer tudo o que eles quiserem comigo. E eu estou pedindo socorro, eles não querem atender. Se eles não pagam o que eles devem, eles vão continuar matando, roubando e destruindo. O primeiro caso de assassinato por inveja foi o de Caim e Abel. Caim se enciumou que Deus se agradou mais das obras de Abel. E o Caim se enciumou em trevas, tirou Abel para fora e matou o Abel. Nós temos que pensar que existem pessoas que não aceitam correção, que não escutam, que não enxergam muito bem. Eu vou contar um caso, porque os pais em trevas falaram que quem está com mais de um no quarto, com 10 no quarto, não vão acreditar mais em nada. Porque somos servos e somos livres. Eu falo a língua de pessoa livre. Meus pais fizeram sombra na minha cabeça. Eu faço serviço de banco, saio para comprar, para pagar desde criança. E eu serviço externo, sempre fiz serviço externo. E eu estou acostumada a sair na rua para comprar, para pagar, para receber,
para resolver o que tiver que resolver na rua desde 10 anos de idade que meus pais me colocaram para andar. E a minha mãe, quando era criança, foi criada na igreja católica. Ela morava na roça, eles iam para a igreja católica. E depois que ela ficou moça, ela já não ia mais para a igreja, porque ela falava que quando ela chegava na igreja, parece que o padre falava umas coisas para ela, e ela não se sentia bem de ir para a igreja. Então minha mãe não ia mais na igreja mocinha, só ia criança. E meu pai só estudou o primeiro e o segundo ano fundamental. Só sabia assinar o nome dele e tinha palavras que ele sabia copiar, mas ele não sabia o que era. E às vezes ele pedia para mim escrever no papel, ele falava a palavra, eu escrevia no papel para ele, e ele pegava e fazia o que aconteceu durante o dia no local de serviço. Ele tinha que fazer uma folha todo dia explicando o que tinha acontecido no local de serviço, um relatório, e entregava na empresa que ele trabalhava. E quando ele não sabia escrever alguma coisa, ele me pedia, Luciana, escreve como que se escreve? Aí ele falava a palavra, aí eu escrevia no papel e ele copiava e passava. Ele sabia assinar o nome dele, sabia escrever, mas ele não sabia ler, ele era semi-alfabetizado. A sedução das riquezas também, as pessoas vão ficando ouvem a palavra, mas não põe em prática por causa da sedução das riquezas. Meu pai é meio ignorante, porque eu tive um ensinamento cristão, tudo que me explicaram eu entendia direitinho. E eu sou um vaso de honra para Deus, para poder explicar, assim, para mim poder entender, para me ajudar os pais. No caso, seria meus pais que eu ia ajudar e meus filhos. Ensinar para meus filhos as coisas que eu entendi, que eu aprendi. E a palavra vai ficando infrutífera quando se trata de dinheiro. As pessoas, por causa de apegos a bens materiais ou ambição, as pessoas vão ficando meio cegas. Meu pai se chamava Salvador. E eu fui fazer uma obra aqui em casa, eu comprei umas coisinhas eu vou falar isso, mas não é para poder condenar o pai. Eu vou explicar a situação que aconteceu. Eu comprei um spot da tartaruga e comprei um relé e pedi para botar atrás da minha casa. Falei para ele assim, pai, coloca para mim atrás da casa. Ele falou assim, que não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou subir naquele... Tinha uma armação de ferro para ele subir, não tinha uma escada. Eu não vou subir nessa armação de ferro, que eu posso cair. E eu não vou fazer isso não, porque eu não posso fazer isso não. Como se tivesse alguém impedindo ele de fazer. Como se alguém falasse que ele não podia fazer isso. E ele ganhava bem. Ele ganhava muito bem. Ele aposentou ganhando bem. E onde há divisão, Deus não habita. Onde há confusão, onde há um contra o outro, falsidade, divisão, discórdia, confusão, um querendo vencer o outro, Deus não habita. Onde há divisão, Deus não habita. E às vezes as pessoas não entendem. O pai, a mãe, no caso minha mãe e meu pai, viviam em trevas. Quando eu nasci, os dois já brigavam. Eu sou a filha número 4, né, no caso. Os dois já brigavam quando eu nasci. Então, quando eu nasci, os dois já viviam em pé de guerra, os dois. Só que era uma coisa mais tranquila. Depois o negócio foi alterando mais um pouquinho, até chegar ao extremo da minha mãe se juntar com uma outra mulher. Para acabar com para arrastar a cara do marido no chão, entendeu? Não se separou não, juntou com uma mulher. É muito ultrajante, é muita humilhação.
Então, quando chegam num fato assim, uma coisa assim, os filhos devem, no caso nós éramos todos jovens, mas os filhos devem falar com os pais, não, não é por aí, não, deixa disso, olha, se afasta, se separa, fica um longe do outro, para vocês terem paz de espírito, para não perder o domínio próprio, não perder a fé em Deus, não ter esperança. Porque é uma degradação, um degrada o outro e destrói toda a família, porque ninguém tem paz. E neste caso dos meus pais, não é porque meu pai não podia ter, porque ele ganhava bem, é porque eles não sabiam administrar, porque o diabo estava fazendo o inferno e eles não sabiam se libertar, eles não enxergavam o que era para eles fazer, ou não tinha força para fazer, ou estavam dominados por forças piores, né, por forças maiores piores. Por isso que eles não conseguiam se libertar. Eles talvez não entendiam ou não tinham força para se libertar disso. E Deus fez aliança comigo para ajudar os familiares. Porém, eles me negaram. Ficaram do lado de gente rica que está devendo para eles e não quiseram ir para o fórum comigo, para a delegacia, para me ajudar. E tiveram oportunidade de fazer escolha. Tiveram oportunidade de falar que eu tinha juízo de criança, que eu não sabia, não me movia, não saía do berço, não via espírito, não via alma e não ouvia em volta. Para mim era silêncio. Eu sou uma pessoa natural, um ser humano, E eles não souberam aproveitar as oportunidades e eles me negaram diante do povo. Então, depois de morto ou depois que eu paguei, eu não sou obrigada a ter contato com eles e nem sou obrigada a deixar eles voltar para minha casa ou conviver com eles mais. Porque se uma pessoa, se um filho, uma criança sofre abuso, os pais consentem, os pais perdem a guarda dos filhos. Os pais perdem a guarda dos filhos. Então, essa relação entre parentes comigo já não existe mais. Agora é bola para frente e eu com meus filhos. E se meus filhos fizerem a mesma coisa, cortar a amizade e seguir em frente, eu vou fazer o quê? Eu não posso forçar ninguém a gostar de mim, nem querer aceitar as coisas que eu falo e nem me impor sobre eles, nem me impor o que eu acho que eles têm que fazer. Não posso me impor sobre eles, impor minhas ordens para eles. A gente dá conselho e fala o que é para fazer. E eles escutam ou não, aceitam ou não a correção ou o conselho. A relação marido e mulher. Que se algum irmão tem mulher sem fé e esta consente em coabitar com ele, não a largue. E que uma mulher com fé tem marido sem fé, não o largue. Aí Coríntios 7, 13. Depois embaixo no 14, Coríntios 7, 14, explica por que o marido sem fé é santificado pela fé da mulher, e a mulher sem fé é santificada pela fé do marido. Coríntios 7, 14. Isso significa que o Cristo é que santifica a casa, é que abençoa a casa. Porque às vezes o marido é incrédulo, ou é adúltero, ou é descrente. Mas o relacionamento dos dois é bom. Um consente aceitar viver dessa forma. Porque ninguém é obrigado a viver sob tortura, sob humilhação ou sendo constrangido dentro da sua própria casa. Mas as pessoas podem se separar. Se não tem um bom equilíbrio no relacionamento, as pessoas podem se separar. O que não pode é maltratar e nem matar o outro, nem perseguir o outro, nem destruir a vida do outro, porque aí já é um assassinato, já é uma coisa que a pessoa tem que procurar ajuda no fórum, na delegacia, para tirar, para se separar daquela pessoa que está te prejudicando, que não condiz com a verdade. A pessoa, se não gosta da outra, entrega para os pais. A pessoa tem algum problema de saúde, entrega para os pais.
A pessoa tem problemas mentais, entrega para os pais. Entrega para os pais. A pessoa não pode nem matar e nem destratar, nem fazer covardia. Entrega para os pais. Mas fazer covardia, destratar, fazer humilhação, ridicularizar a pessoa, constranger a pessoa, ultrajar a pessoa, não pode. Não pode, nem na lei de Deus, nem na lei do homem. E não tem, mas o que eu posso fazer? Não tenha contato com a pessoa, corta a amizade, vai fazer outra coisa, entrega para os familiares, entrega para os pais. Está desolando a pessoa para matar a pessoa, para poder depois ainda falar que era vítima, que cruz que carregava. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, se a pessoa casou com uma pessoa, é para viver bem. Se não vive bem, pode se separar. Não pode nem constranger, nem humilhar, nem fazer ultrajes. Não pode ultrajar a pessoa. Não pode. Isso é crime. Isso é fora da lei. E os parentes não devem aceitar um negócio desse. Os filhos não podem aceitar um negócio desse. Tem que pedir ajuda. Tem que ajudar a mãe ou ajudar os filhos a sair de relacionamentos ruins, para não acabar com a integridade física da pessoa, para não acabar com a autoestima da pessoa. Às vezes nós temos que recorrer a um fórum, porque às vezes até um pastor da igreja pode aconselhar, mas não pode fazer nada. Aí tem que procurar o quê? Um advogado, um juiz, para ajudar a resolver umas questões que foge das forças da pessoa, que a pessoa não tem força para se libertar, às vezes, de um agressor, de uma pessoa egoísta, de uma pessoa cheia de soberba. Então nós temos que pedir ajuda, muitas das vezes, na justiça, no fórum, na delegacia, ou procurar um advogado, porque isso é justo.